Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de fevereiro, terça-feira, da quinta semana do tempo comum. Somos convidados a contemplar o amor de Deus que, como artista, como dedos de artista, vai criando, vai dando cor, poderíamos assim dizer, a tudo aquilo que existe, com a expressão do seu amor. Por isso, peçamos ao Deus da vida que sustente os nossos passos e nos permita cada vez mais amá-lo de todo o coração. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito a alguns dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é córban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa ficará dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 7 de São Marcos, parece que nós mudamos um pouco a tônica, aquela perspectiva que vínhamos vivenciando da cura dos enfermos e da expulsão dos endemoniados, expulsando os espíritos maus.
Aqui nós nos deparamos hoje com uma lei judaica, e que serve então de motivo tanto para os fariseus como os mestres da lei para questionarem Jesus a respeito dos seus discípulos. A lei da purificação. A tradição de se lavar bem os vasos, os copos, a mão e todo o corpo para se tomar as refeições. No entanto, os mestres da lei e os fariseus procuram e observam que Jesus, junto aos seus discípulos, não cumprem essa tradição. E o que acontece? Jesus retoma então a Sagrada Escritura e diz aquilo que diz Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles se preocupam com as práticas exteriores, quando na verdade aquilo que era mais urgente era a necessidade do irmão e da irmã. Assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a ter consciência e ressignificar com toda certeza, a partir do Evangelho, a toda a lei. A lei que deve estar a favor de cada irmão, de cada irmã. Como dizia então um exemplo de Jesus, os mestres da lei dizem aquilo que Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Isto Jesus está falando, melhor dizendo, aos mestres da lei e aos fariseus. E traz uma realidade de um ensinamento ilícito, poderíamos assim dizer, de tirar muitas realidades daquilo que é o sustento e a dignidade da pessoa. Diante do honrar pai e mãe, e quem amaldiçoar pai e mãe deve morrer, Jesus recorda aos mestres da lei e aos fariseus que existem práticas que ainda podem esvaziar a palavra de Deus. Dentre elas, Jesus se recorda o Corban, isto é, o consagrado a Deus. Aquele que é convidado a deixar de lado o seu sustento, a sua ajuda, a ajuda do pai e da mãe. Ou seja, deixando de lado então o mandamento do honrar pai e mãe. Se os mestres da lei, os fariseus, fazem esse esvaziamento da lei, Jesus, por outro lado, ele preenche a lei de vida, preenche a lei de sentido, preenche a lei de significado, pois a maior pureza não deve acontecer no lavar as mãos, mas a pureza se encontra no coração, no como amar a Deus, no como servir os irmãos e irmãs. Peçamos ao Deus da vida que nos ajude a viver este caminho e a testemunhá-lo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.